Só Tu és santo, e não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Levante sua voz e cante. Só Tu és santo, só Tu és santo, e não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Fique atento. O Espírito Santo de Deus está querendo falar algo conosco nesta manhã. Eu não sei se você ainda percebeu, mas Ele quer falar algo conosco sobre permanecermos nele, sobre reconhecermos a nossa dependência por Ele, sobre permanecermos firmes aonde Ele deseja que nós estejamos. O Espírito Santo de Deus está querendo dizer isso para nós esta manhã. Permaneça, permaneça em mim, permaneça em mim. Você foi adotado, você foi inserido no povo, você foi inserido, você tem a sua primogenitura, você tem a sua salvação agora. Não troque essa primogenitura por um prato de lentilha. Não troque essa salvação por prazer momentâneo. Permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Só Tu és santo, só Tu és santo, e não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo, só Tu és santo, e não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Tocado por Deus nesse momento, não foi combinado. Glória a Deus. O Espírito Santo quer falar conosco, porque nos tempos em que estamos vivendo, a
a essência está se perdendo. Nós estamos deixando de lado valores muito importantes. E o Espírito Santo me incomodou para trazer essa palavra para que a gente possa reviver, ser refeito novamente, queimar dentro dos nossos corações a verdade do Senhor, para que a gente não possa e para que a gente não viva aquilo que o mundo está nos colocando. Nós não podemos esquecer que a verdade é a palavra de Deus e a nossa régua é medida pela palavra de Deus. E o que passar disso não vem de Deus para nossas vidas. Amém. Vem do inimigo. Antes de mais nada, quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Quem está em casa nos assistindo, a paz do Senhor, que o Senhor possa trabalhar os corações de todos nós hoje com muito amor, com muito carinho. Quando o pastor Rubão me deu essa missão, eu aceitei com muito carinho, com muita alegria, porque de fato eu faço com amor e com muita alegria essa missão que é tão gostosa, que é falar do Senhor, né? Chover no molhado, né? Chover no molhado, glória a Deus por todas as coisas. Amém. Queridos, eu quero iniciar essa mensagem fazendo uma pergunta para todos nós. Como se comporta um cristão verdadeiramente transformado pela graça de Deus nos dias atuais? Como nós estamos nos comportando? Qual é o nosso modo de operação? Qual é o nosso modo de viver? Como nós estamos nos comportando dioturnamente, né? Dioturnamente, ou seja, diariamente, dia após dia, no mundo onde cada vez mais nós estamos aprisionados, né? Apesar de muitos acharem que, tirando essa fase da pandemia, obviamente, mas muitos acham que estamos vivendo tempos de liberdade, que é o contrário, nós estamos vivendo um mundo de aprisionamento. Cada vez mais nós estamos aprisionados nas nossas próprias mãos, porque basta a gente colocar a mão no bolso e sacar o nosso celular e aqui está a nossa prisão, porque por essa janelinha nós estamos vendo o mundo inteiro. Amém? Eu sou de um tempo, queridos, acho que a maior parte aqui, deixa eu ver, a maior parte vai concordar comigo, que não existia celular, não existia internet. E para quem está me assistindo em casa, pode ser que seus filhos estejam com vocês, eles devem estar pensando, como pode uma coisa dessa? Não existia internet? Não existia celular? Como assim eu não vou mandar uma mensagem para o meu amiguinho? Eu quero dizer para vocês, queridos, que quando nós queríamos mandar uma mensagem para os nossos amiguinhos, a gente tinha que ir correndo até a casa deles, gritar o nome deles lá, e aí a mãe do outro colega respondia assim: ele não está, ou ele está de castigo, ele não vai brincar hoje. Queridos, essa era a essência. Era a essência. Havia disciplina, havia respeito. Ainda conversando com o Reinaldo essa semana, nós falamos sobre isso. O mundo perdeu a essência, e a essência é a palavra de Deus. É o respeito entre as famílias, é o respeito entre o próximo. Mas nós temos um problema muito grande hoje no mundo, se chama aparência. A sociedade nos impõe uma forma de viver. Os políticos em geral, não vamos dizer um ou outro, mas em geral eles manipulam as informações para controlar as grandes massas, para que possa continuar tendo uma paz no mundo, né? Uma paz mentirosa, né? A autoafirmação é um problema de todas as pessoas hoje. Nós precisamos estar todo o tempo nos autoafirmando. Será? A dificuldade de lidar com a palavra não. Quando recebemos um não, nós temos a dificuldade
entender um pouquinho disso. A nossa vida social, ela é pautada naqueles preceitos que Deus tem colocado na sua palavra para que a gente viva, ou ela está sendo pautada naquilo que o mundo está pedindo para que a gente faça, para que nós estejamos pensando que estamos sendo aceitos pelo mundo. Isso é muito importante. As redes sociais. Como nós estamos agindo com isso, não é verdade? E ser reconhecido. Esse é o maior anseio da sociedade no geral hoje. Todas as pessoas, elas querem reconhecimento pelos seus atos. Olha, eu sou importante, eu preciso aparecer. Eu sou uma mulher importante, eu preciso mostrar que eu sou uma mulher que tem uma vida ativa, eu não sou dependente do meu marido. Glória a Deus. Mas essa é a essência? Essa é a essência. Eu sou um homem que eu produzo muito, eu quero ser muito próspero, muito rico, porque assim, dessa forma, eu serei aceito pela sociedade de uma forma diferente. Todos vão me olhar como o fulano tem isso, o fulano faz aquilo, o fulano precisa ser respeitado porque ele é bem-sucedido. Mas ser bem-sucedido é ter o bolso cheio de dinheiro? Eu acho que não, queridos. Isso tudo nos leva a uma palavra muito importante, é o que nós vamos trabalhar aqui hoje, e acho que é a ferida de todo mundo, se chama ego. O ego, ele é uma coisa, como diz aí o pessoal por aí, sinistra. É sinistro. Porque o ego, na forma natural, ele tem 4 formas básicas. Nós vamos ver isso um pouquinho para frente, mas antes disso, eu quero começar com vocês em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 3, porque eu quero embasar aquilo que eu vou falar, na palavra de Deus. Aqui só rapidamente, passando para essa passagem bíblica, que é a base do nosso estudo. Eu não vou me aprofundar muito nela, porque quem depois quiser anotar e ler, seria muito importante para complemento daquilo que nós vamos falar hoje. Eu vou citar apenas 3 versículos. Começa lá no capítulo 3, versículo 3, diz assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolos, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Aqui, queridos, eles estão dizendo, a passagem, havia dissensão na igreja, né, havia divisão na igreja, e alguns queriam assumir cargos de comando na igreja, ou queriam aparecer mais do que outros, como se fosse da seguinte forma: eu vim da igreja de Pirituba, fui discipulado pelo pastor Jeff, mas aqui nós temos o Rubão, mas eu quero exercer a minha posição, porque o pastor Jeff é o presidente do ministério, né? Então eu preciso exercer a minha posição. É isso que estava acontecendo aqui na igreja. Na verdade, isso aqui, queridos, é um alerta muito importante, porque aqui nós estamos trabalhando a superioridade acima dos companheiros. Nós queremos saciar o nosso ego pessoal. Eu sou mais importante do que você, Lucas. Eu preciso ter a minha posição de destaque. Desta forma, quando eu me sobressaio, eu estou massageando o meu ego. E nós vamos ver uma coisa importante. Nas 4 formas que o ego tem, basicamente, o ego humano ele é vazio, nós vamos entender por quê, dolorido, atarefado pra caramba, muito atarefado, e frágil. Poxa vida, vamos entender um pouquinho? O ego ele é vazio. Por que ele é vazio? Paulo usa na tradução, se a gente for pegar ali a tradução lá do grego, ele fala que ele usa um termo que é superinflado.
O ego, ele é super inflado. Ele usa o termo como se fosse um estômago distendido. Então, se ele é super inflado, tudo que é... Vamos pensar num balão. Um balão muito cheio, ele tem o que dentro? Nada. Esse é o ego. Ele é vazio. Por quê? Porque ele é super inflado. Nós queremos mostrar que somos melhores. Né? Nós estamos inflamados. Quando eu posto lá na minha rede social, glória a Deus, eu posto lá que eu sou o mais maravilhoso de todos, eu tenho uma vida perfeita, está tudo lindo, porque eu estou com o meu ego inflado, eu quero parecer que estou bem, né? Eu quero parecer para as pessoas que eu sou bom, eu quero parecer para as pessoas, eu quero ter muitos likes lá na minha foto, para parecer que eu fui aceito por todas as pessoas. Nossa, que coisa legal que eu fiz. Olha isso aqui, eu vou seguir nessa linha e vou continuar fazendo isso, porque está dando muitos likes, as pessoas estão me vendo. Então ele é vazio. Por que ele é dolorido? Porque ele é super inflado. Tudo que é muito inflamado dói. Vamos pensar numa infecção aqui na sua coxa. Você teve uma infecção e ela começou a aumentar, inflamou demais. O que acontece? Dói. E o ego não é diferente. É muito, agora os irmãos vão até dar risada. É muito comum você dizer assim, aquele irmão feriu meus sentimentos. Estou magoado com aquele irmão, ou com aquela irmã, ou com aquela pessoa. O pastor deu uma palavra lá essa semana, feriu meus sentimentos. Feriu o seu ego, queridos, porque os sentimentos não podem ser feridos. O amor não pode ser ferido, porque ele continua sendo amor. A tristeza não pode ser ferida, porque ela continua sendo tristeza. Mas o seu ego, super inflado, ele pode ser ferido porque ele está inflamado. E quando eu falo para você que você não é o que você pensa que é, eu estou ferindo o seu ego. Quando você fala para mim, Rubão, você fala para mim, Ricardo, legal, sua palavra foi ótima, mas não pode falar assim. Você vai ferir meu ego. Né? Como não posso falar assim, né? Como que eu não posso pregar a palavra de Deus? Vai ferir meu ego. Ele é atarefado. Por que o ego é atarefado? Porque o ego, principalmente, tem duas características, de comparação e vanglória. Duas características muito importantes. O ego, ele é grande, né, na sua essência, ele é inflamado, e ele também faz comparações o tempo inteiro, para que você se vanglorie sobre aquilo que você está se comparando. Ou seja, eu faço uma comparação da minha rede social com a do Lucas. Vou te usar como exemplo, Lucas. Com a do Lucas. O Lucas tem mais seguidores do que eu. Como pode uma coisa dessa? O que o Lucas faz para ter mais seguidores do que eu no Instagram? Como assim? Isso não pode. Eu vou ter que fazer alguma coisa para melhorar aqui a minha visualização nesse mundo virtual, porque eu estou ficando para trás na sociedade. Eu não sou uma pessoa aceita como eu acho que eu devo ser, porque eu tenho o meu valor e eu acho que o meu valor é mais do que o seu valor, Rubão. O meu vale mais do que o teu? Não importa. Você é o pastor da igreja, mas o meu valor é o meu, o seu é o seu, e daí? Fica com o teu que eu fico com o meu, mas o meu tem que ser maior que o teu. Esse é o ego, atarefado, se comparando o tempo todo com outras pessoas. Isso pode estar acontecendo dentro da tua família. A minha filha é mais bonita do que a do meu cunhado, da minha cunhada. Olha, o meu filho é mais esperto do que o do meu irmão. Olha lá, olha só, essa criança não sabe falar ainda, a minha já com 11 meses, olha lá, a minha com 11 meses está andando, olha só. A sua não está? Lucas, peraí, gente. Né? Então, você está se comparando, se vangloriando o tempo todo. E ele é frágil.
tudo que é muito inflamado, muito distendido, pode estourar. Um balão, ele estoura muito fácil, porque ele está muito inflado. E aí, quando você tem o ego frágil, ou seja, quando você recebe, você faz uma comparação com alguma coisa, e você recebe a contrapartida disso para você mesmo, da negativa, você desmorona. E aí, isso abre precedente para os suicídios que estamos vendo hoje. Para os suicídios. A pessoa dos tempos atuais, os jovens principalmente, eles não sabem lidar com a palavra não, ao passo de se matar. Porque isso é ditadura, é assim que eles falam. Agora é opressão dentro de casa? O que virou agora? Virou ditadura, pai? Ei, que isso? Você é seguidor daquele presidente lá? Que isso? Não é? Não é assim que eles estão falando hoje? A dificuldade em lidar com nós estamos falando dos jovens, mas como nós, adultos, que estamos formando essas personalidades, lidamos com a palavra não. Você não é o que você imagina. Você não é a pessoa que você pensa que é. Porque o ego vive de aparências. E é aí que eu quero tocar o assunto, queridos. Tudo isso é coisa de Satanás para a vida, para a nossa vida. Porque nós não estamos focados naquilo que importa. E aí, quando eu disse para você que não foi combinado, Lucas, não foi combinado. Queridos, onde nós estamos olhando, olha só, eu fiz aqui uma introdução, já que é metade da minha pregação, não vou me estender. Onde nós estamos nos avaliando profundamente. O ego, ele é uma coisa que, quando você tem a autoestima baixa, você então tem o orgulho. Esse é um dos piores sentimentos que o ego pode gerar. Porque você se comparou, viu que você não é superior àquela pessoa, né? Porque nós vamos ver que todos somos iguais diante de Deus. E isso é a opinião, essa é a opinião que importa. Você se compara, você vê que aquela pessoa é mais do que você naquilo que você se propõe a fazer, por exemplo, na sua profissão, vou te dar um exemplo profissional. E então você usa o quê? O orgulho, porque você não vai ficar por baixo dessa pessoa nunca. Como assim? Eu vou ficar por baixo daquele cara que é o meu chefe, mas aquele cara é um boçal? Como assim? Eu não posso ficar por baixo dele, de jeito nenhum. Eu, como pessoa, não posso ficar por baixo de ninguém, porque eu tenho o meu orgulho a zelar, não é? Porque você tem autoestima baixa, querida. Porque você não tem autoconfiança. E a tua autoconfiança vem de Deus. Nós precisamos ficar dioturnamente se provando para mostrar que nós somos capazes daquilo que nós não sabemos o que é. Mas eu sou capaz, eu sou uma pessoa capaz. Mas do quê? Não sei, eu sou capaz. Você fica tentando preencher um vazio e nunca consegue. Porque você não está pautando o seu ego naquele que precisa pautar, que é Jesus Cristo. Você está olhando para a rede social, porque aí a irmã chega lá na rede social e começa a fazer o agachamento lá na academia e filmando o traseiro dela lá. E aí põe lá na internet para comparar com o das outras irmãs, das outras do mundo. Irmã da igreja, queridos. Olha o meu abdômen aqui, ó. Olha como eu sou linda. Desculpa, tem uma mensagem para você. Você está se leiloando. Você está colocando o seu valor moral lá embaixo. E assim é com todas as coisas.
A rede social usada da forma correta, ela é muito boa, ela abençoa. Ela informa as pessoas da forma aquilo que precisa. Rubão, professor de matemática, vai lá e faz uma postagem, um exemplo, sei lá, tá? Vai lá e faz uma postagem de uma matéria específica que vai cair num vestibular, por exemplo. Alguém assiste aquela matéria ali, aquele videozinho, e tira aquela dúvida e a pessoa vai bem numa prova. Glória a Deus por isso. Ah, não, mas aí o Rubão vai lá e diz, eu sou o melhor professor de matemática que existe. E aí começa a se vangloriar e não fala nada, só apenas diz que é o professor. O que ele vai abençoar quem desse jeito? Ah, eu sou lá o cirurgião que trata a doença XYZ. Eu só vou lá e digo que eu sou o melhor cirurgião do mundo. Mas eu não informo o paciente quais são as possibilidades de tratamento para certas doenças. Eu estou usando a minha rede social de forma adequada ou ruim? Nós podemos usar como ferramenta de trabalho, mas nós podemos usar também como ferramenta de bênção, canal de bênção, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Estamos transmitindo o culto. Amém? Então, queridos, quando nós olhamos para o mundo, e hoje, dias atuais, 13 de dezembro de 2020, está chegando aí o Natal, né? Papai Noel, ho, 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 está amarrado em nome de Jesus, queridos. Quem morreu na cruz não foi o Papai Noel. Quem morreu na cruz foi Jesus Cristo. E é esse nascimento que nós vamos comemorar dia 25 de dezembro. Ninguém sabe o dia exato, nem a hora, nem o lugar, até sabe, né? Mas ninguém sabe aonde, exatamente o momento e o dia. Sabe que nasceu. Então, essa data, para quem não sabe, ela é uma convenção mundial para comemorar o nascimento de Cristo, para aqueles que acreditam em Cristo, para os cristãos. Não é para comemorar o Papai Noel que vai vir lá pela chaminé, né? Amarrado esse nome de Jesus. É uma fase muito gostosa do ano, é a melhor fase do ano, porque nós estamos comemorando o nascimento do nosso Salvador. Nós estamos comemorando o nascimento daquele que fez a obra para nos salvar e nos enviou, Lucas, o Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito que quer falar com a gente hoje. Algumas semanas atrás eu fiz a ceia aqui e falei da renovação do nosso conceito de cristãos e pedi aos irmãos que nós clamássemos pela presença do Espírito Santo, para que a gente não saísse mais da presença dele. Através da ceia, perdoando os nossos pecados, perdoando as nossas falhas, muitas vezes fazemos o que não devemos, ou não fazemos o que devemos, né? Falamos o que não devemos, ou não falamos o que deveríamos. E Deus, Ele cobra nós dessas coisas. Isso vai nos afastando da presença do Senhor, o Espírito Santo. Então a gente começa a se contaminar com as coisas do mundo, o Espírito Santo não habita mais em nós. Nós temos que lembrar que o nosso corpo é morada do Espírito Santo de Deus. E quando nós lembramos disso, nós necessariamente precisamos estar de joelhos, orando, para que a gente não se contamine com as coisas do mundo, para que o nosso ego não seja inflamado a tal ponto que não deixe eu enxergar a verdade de Cristo na minha vida. Porque às vezes você se arruma, põe a sua melhor roupa na igreja para vir no domingo, põe lá a camisa de $1 milhão, né, Lucas? Opa, preciso estar bonitão na igreja. Põe o perfume importado lá não sei da onde, né? Põe o sapato que pagou o olho da cara lá por isso, para vir à igreja, para parecer que você está bem. Mas eu te pergunto, o teu coração está bem? A tua vida, quando você fecha a porta do teu banheiro, que você está lá sozinho, tomando seu banho, nesse momento onde você tem só você e Deus, ou então você está lá no teu quarto, que você deita a tua cabeça no teu travesseiro, você está bem de verdade? Nós estamos bem de verdade? Eu consigo olhar para mim e falar, como Paulo disse aqui, se vocês lerem um pouquinho mais para frente, ali em 1 Coríntios, ele vai dizer, não me importa a sua opinião, Rubens, não me importa nem a sua opinião, Lucas, nem a minha mesma importa sobre mim. O que importa para mim é a opinião de Deus. E aí, essa opinião é a opinião que vai nos julgar. E é aí que eu quero chegar.
Se nós fôssemos julgados agora, neste momento, faça uma autoavaliação. Será que nós entraríamos no reino de Deus? O jovem foi batizado há poucos dias, está vivendo maravilhas na vida. No mundo espiritual nós não podemos ver, jovem, mas grandes coisas acontecem. Será, jovem, que só esse batismo que eu fiz, que você fez, que o Rubens fez, já é suficiente para nos garantir a passagem de ida para o céu? Não é. Será que o meu ego, aquele que é inflamado, dolorido, frágil e atarefado, esse ego ele está de tal forma trabalhado para que eu não me importe mais com as coisas do mundo e me importe somente com as coisas de Deus? Eu não me importo nem mais com a minha vida, porque eu sei que Deus vai cuidar de mim. Deus vai prover as coisas que eu preciso para as minhas filhas, para minha esposa, para minha família. Será que eu estou nesse ponto? Será que eu estou me comparando menos com as pessoas? Será que eu estou usando o meu ego para trabalhar em prol de ajudar pessoas? Fazer a obra de Deus? Em 1 Timóteo, queridos, no capítulo 1, no versículo 15, diz assim, ó: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quem se coloca como principal pecador no dia a dia? Quando você está conversando com algum outro colega que você encontra na rua, seja da mesma igreja ou de outra congregação, você se comporta como? A minha igreja é mais abençoada que a sua. É óbvio, né? É o ego cristão, não é verdade? Opa, meu pastor é muito mais legal que o seu, é muito mais abençoado que o seu. Veja, lá na minha igreja não tem essas coisas aí não que você está falando, viu? Não. Será que nós estamos nos comportando dessa forma? Não acontece aqui, Rubão. Não acontece aqui, misericórdia. Queridos, nós temos que nos colocar como o primeiro da fila. O que Jesus Cristo fez? E aí quando você faz curso de liderança, o Lucas sabe bem disso, veja, liderança. O líder mostra o... Jesus fez o quê? Ele mostrou o caminho, porque ele é o caminho. Amém? E nós estamos seguindo esse caminho? Nós estamos seguindo os exemplos que Jesus deixou aqui no mundo para nós, para que a gente possa então trilhar e brilhar a luz? Eu estou sendo um homem virtuoso, estou abençoando a minha família da forma correta? Estou mostrando os caminhos do Senhor para a minha família? Eu estou sendo uma mulher virtuosa, uma mulher valorosa? Eu estou vendo as dificuldades da minha família e eu estou orando em secreto pela minha família, estou dobrando meu joelho sem ninguém saber? Estou lutando, estou guerreando o bom combate, diz a palavra de Deus. Certa vez, não vou citar o nome, um parente meu, numa igreja, tinha acabado de ser convertida, nós conseguimos mostrar para ela o caminho de Jesus, e ela seguiu um outro caminho e foi para uma outra igreja. Glória a Deus, Jesus Cristo está em todas as igrejas. Não é só na igreja Rio de Vida. E então, o ego inflamado, que estava sendo tratado naquele momento, foi... como é que eu vou dizer? Foi questionado, vamos usar a questionado, né? Por um ego mais inflamado ainda dentro da igreja. Participava do ministério de louvor, participava das danças, participava do ministério jovem, uma pessoa muito bonita, muito virtuosa fisicamente, incomodou a filha do pastor.
Como que essa pessoa chegou e já ocupa o espaço dela dentro dessa igreja, tirando o meu brilho? Então, essa pessoa começou a trabalhar de uma forma a denegrir a imagem dessa outra menina. Qual foi o resultado da história? Aquela pessoa que tinha acabado de converter, saiu da igreja. Porque ela não tinha preparo psicológico e nem conhecimento suficiente para entender que ela estava lá por Jesus Cristo ainda. Porque para ela, aquelas pessoas que estavam pisando aqui em cima, eram as pessoas que iriam cuidar dela. E não amaldiçoar. Será que aquela pessoa que afastou essa outra, ela se colocava como primeira da fila? Como Jesus fez? Antes de eu apontar o dedo para você, Reinaldo, eu tenho que apontar o dedo para mim. Porque o meu ego faz eu apontar para você, jovem. Porque eu sou perfeito, né? O resto é tentativa de perfeição. Queridos, é importante isso, porque sem esse reconhecimento, nós nunca vamos ter o reconhecimento da necessidade de mudança completa. Você vem ao culto, você participa, o Lucas toca aqui um louvor maravilhoso, você é tocado, você é abençoado, você sente, você chora, você sente o Espírito Santo aqui dentro agindo, e aí você sai ali fora, e aí o teu ego volta ao normal. Porque você teve um momento, você não está. Você apenas passeou na igreja. Isso é importante. Por quê? Porque se eu não reconhecer que eu tenho que dar tudo o que eu tenho para Cristo, jamais eu vou nascer de novo. Importante, jovem. Você foi batizado mais recentemente. Olha só. O batismo é o nascimento novamente. Você renasce. Então você é refeito. Porque se você renasceu, Deus te refez. Ok? Mas Ele não só te refez, Ele te refez na mesma forma de Jesus. Opa! Aí lascou o negócio. Por que Ele te refez na mesma forma que Jesus, jovem? Porque se não for na forma de Jesus Cristo, jamais o Senhor poderia nos aceitar como seus filhos. Isso é muito importante. Entendendo esse conceito, a tua entrada no céu, queridos, está garantida. Nós fomos refeitos como Jesus Cristo. Espera aí, você está falando que eu sou Deus? Não. Não estou falando isso. Porque se não for o sacrifício de Jesus lá na cruz, para nos comprar neste novo batismo, jamais o Senhor Deus vai nos aceitar no reino dele. Porque só assim a gente vai poder ser agradável ao Senhor Deus. Será que o Ricardo aqui, bonitão, poxa vida, ó, emagreci 15 quilos, viu, Rubão? Estou esbelto, treinando bastante, legal pra caramba, puxa vida, dentista, legal, nossa, nota 10 para você. Será que esse Ricardo é agradável ao Senhor Jesus? Mais ainda, eu sou agradável a Deus? Será que esse cara legal vai entrar no reino de Deus? Se eu cair morto aqui agora, para onde será que eu vou? Eu também espero muito.
Espero muito. Estou me esforçando, mas não sei se é o suficiente. Porque nós temos que viver cada momento como se fosse o último. Eu li uma coisa essa semana que me marcou muito, uma coisa lá numa rede social. Falava sobre os filhos. Eu, com 2 crianças pequenas, me tocou profundamente. Trate seus filhos, e aí eu vou estender um pouco mais, trate os seus próximos como a última vez que você os viu. Porque ninguém sabe o momento. Ninguém sabe quando o meu relógio vai parar, quando o seu relógio vai parar. E talvez aquele último abraço que você deu foi a despedida do seu filho, foi a despedida do seu pai. Nós estamos tratando o nosso ego da forma correta? Ele permite a gente fazer isso ou a gente tem a soberba de dizer, não, vou viver muito. Vou viver até os 120 anos, não é o que a palavra de Deus diz? Eu vou até os 120. Não é? O nosso ego está deixando a gente enxergar aquilo que Deus tem para nós. Talvez você nasceu aqui para viver 40 anos, querido. Outros 10, outros nasceram e morreram com dias de vidas. Plano de Deus. Mas aí vem a importância. O seu ego deixou você fazer aquilo que Deus tinha para a tua vida. Você trabalhou da forma correta, escutando a palavra de Deus e executando os conceitos de Deus colocados no teu coração para que você faça? Você executou o ID? Pregai o evangelho a toda criatura. Você executou o amor? Amai o teu próximo como eu, Jesus Cristo, vos amei. Porque se for para amar como eu me amo, lascou, filho. Porque, quer ver só? Açúcar dá diabetes. Quem come açúcar em excesso? Só o Ricardo. Churrasco dá infarto. Entope as veias do coração, né? Tudo. Quem come picanha com gordura? Só o Ricardo. Mais ninguém. Então a gente não se ama, querido. O nosso ego engana a gente dizendo que a gente se ama, né? Mas se nós tivéssemos o amor verdadeiro por nós, como Cristo teve, nós não faríamos isso com o nosso corpo. Nós não faríamos isso com a nossa vida. Amém? Nós estaríamos diuturnamente escutando a palavra de Deus e se esforçando ao máximo para cumprir ela. Todas as outras coisas, tirando uma escala de prioridades, a qual Deus é a prioridade, sua família é o segundo plano, porque a sua esposa vem em segundo lugar depois de Deus. Depois vem a tua família, teus filhos. E onde é que está a igreja? Depois ainda, não é verdade? E aí depois vem a igreja e depois vem o trabalho. Olha só, quando a gente vive dessa forma, colocando essa prioridade, então, nós conseguimos viver aquilo que Deus tem para nós. Lá em Atos, no capítulo 8, eu ainda sou das antigas, eu gosto de ficar folheando a Bíblia, não sei se vocês gostam também. Esse negócio de celular aí é muito moderno para mim. Vão me atirar pedra pelo celular ali, ó, quer ver? Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, no versículo 8.
Todo mundo achou? Amém? Diz assim: e Deus, que conhece os corações, e Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo. Aí, Lucas. Assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela soberba? Pelo ego? Pela vaidade? Não, queridos, pela fé em Jesus Cristo, que excede todo o entendimento. A fé que move montanhas, se você crê. A fé que liberta o enfermo da doença mais terrível, se você crê. Para você crer, você tem que entregar a sua vida, você tem que deixar o Espírito Santo de Deus, como foi citado ali, entrar no seu ser, transformar tudo que você tem aí dentro. Todos os seus conceitos passados têm que ser deixados de lado e você passar a viver aquilo que Deus te determina. Não é coronavírus, hein, gente? Tosse seca, coronavírus. A minha é da garganta. Amém? Se você não viver 100% aquilo que Deus tem para você, e isso determina você se negar, a palavra de Deus diz: quem quer seguir a Cristo, negue-se a si mesmo. Tem que negar sua vontade diariamente. Eu quero fazer assim. Aí você vai lá e lembra: peraí, como Jesus faria? Deixa eu consultar o Senhor Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu estou orando para você. Ora, Pai, me dá uma direção aqui. E aí Deus manda o Espírito Santo dele lá em você e fala assim: faz desse jeito. Vai pela direita. Vai pela esquerda. Não vai para lugar nenhum. Fica paradinho onde você está. É a melhor situação. Talvez Deus está colocando um freio na tua língua. Não fala nada. Só escuta. Ora. É muito comum a gente ver igrejas por aí, a gente sempre vê escândalos, né, de pastores, de famílias de pastores, de irmãos que estavam no púlpito, e aí, de uma hora para outra, você vê aquele irmão no mundo, dando um monte de declaração, porque aquele pastor é isso, porque aquele pastor é aquilo, ou então pessoas que estão aqui em cima do púlpito achando que são os donos do lugar, né? Ou então, já vi muito disso, principalmente, nossa, não quero nem citar, mas enfim, esposa de pastor, filho de pastor, irmão que toca bateria, com irmão que toca no louvor. Gente, tudo isso é de Satanás. Porque se o ego estiver vazio, desinflado, como precisa estar, e o teu espírito estiver cheio do Espírito Santo de Deus, teu olho estiver fincado em Jesus Cristo, lá na frente, que é a rocha, jamais você vai agir desse jeito. Está te faltando converter. Ah, mas eu sou batizado, mas você não converteu. É diferente. O Espírito Santo, você não deixou ele transformar o seu ser. A imagem e semelhança de Cristo. Amém? Colossenses, no capítulo 3. No versículo 1 diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, olha que importante essa primeira frase. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. 2, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. 3, porque já estáis mortos,
e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ficou alguma dúvida? De como nós devemos proceder? É muito legal brincar de ser... Vou te usar de novo, Lucas. O cantor. Glória a Deus, estou cantando. O menino que toca bateria, glória a Deus, que eu sou o melhor baterista do mundo. Queridos, eu tenho uma mensagem para você. Se o teu caráter não for igual ao de Cristo, você não vai entrar no céu, querido. Você pode ser o músico mais talentoso que existir no mundo. E olha que eu tenho uma pequena experiência com o ministério de louvor. Pequena, não muito. Uns 10 anos só. E olha que, no momento onde eu não estava preparado, pelo menos eu achava que não estava preparado, eu cheguei numa igreja a qual nós fazemos parte, eu saía de um ministério onde cada culto era um show tremendo. Tinha lá 2.000 pessoas em cada culto. Que bênção, gente. Meu Deus do céu, e Deus movia ali, viu? Olha, fazia grandes obras, porque a fé das pessoas que estavam ali não era nas pessoas que estavam lá em cima, era em Cristo. Mas depois de um tempo eu cresci na fé, eu fui entendendo o que era, e Deus falou assim comigo: para você casar com a Denise, você vai precisar ir para lá, ó. E aí? Eu falei: não, senhor, claro que não. E aí falei: Denise, brigamos, e falou: aquele abraço, beleza, não vai dar não. E aí Deus trabalhou e a gente voltou, mas em certo momento eu olhei para aquela igreja, como eu estava chegando, eu era novo na fé, eu tinha menos de 1 ano, e eu comecei a olhar para aquela obra e vi que ali tinha muita coisa a ser feita, mas e Deus falava, cada vez que eu pisava naquele lugar, Deus falava para mim: Ricardo, você precisa se levantar, porque eu vou te usar. E eu falava: eu vou continuar sentado, Senhor, porque eu não consigo, eu não tenho a capacidade de fazer o que você quer. Quem sou eu? E aí e aí vinha o pastor e falava: querido, olha, vamos fazer assim. Eu: não, pastor, saía pela tangente do lado de cá. Aí vinha o outro irmão e falava: olha, ali tem espaço para você, porque você precisa trabalhar com a gente, Deus tem uma grande obra para fazer através da sua vida. Eu falava: está amarrado esse nome de Jesus, porque eu não recebo, né? Porque se Deus quer falar comigo, Ele fala comigo, não fala com você. E assim vai por diante. Eu tenho umas coisas meio, né, o meu ego, né, aquela coisa, né? E aí, e aí aquela coisa, até que um dia, então, eu falei: tá bom, Senhor, então, eis-me aqui. E Deus moveu. O pastor Jeff, nos Estados Unidos, ficou quantos anos? 5 anos? O Jeff assumiu naquela época. 5 anos ele ficou por lá. E a igreja não tinha pastor local. Né? Era o pastor da parede, a gente brincava, que esse é o pastor de pedra, né? Porque ele estava lá na parede, todo domingo ele aparecia quando o sinal não caía no meio da mensagem, né? E as coisas foram tomando corpo dentro da igreja. A obra foi reanimando, as coisas foram crescendo, mas não tinha um líder dentro da igreja. Certo momento, na equipe de louvor, virou um ministério de showvor, né? Era mais show do que louvor, né? E as coisas acontecendo, e aí... Enfim, tentaram, né, os pastores que ministravam o louvor, tentaram tomar a igreja para eles, porque era deles, entendeu? A obra era deles. E aí eu tive que ser ousado sem querer ser ousado. E aí eu tive que falar não para essas pessoas, em nome de Jesus. No mesmo dia elas saíram da igreja. No mesmo dia não, no dia seguinte elas saíram da igreja, porque todas elas estavam pautadas em Jesus Cristo. E o ego super inflamado, né, super estendido, ele era frágil. E quando eu falei: a obra não é sua, a obra é de Jesus Cristo, aqui só vai ficar quem é adorador do Senhor, as pessoas saíram da igreja. E, obviamente, me acusaram de tudo, né?
E aí Deus moveu, nós tratamos, né? Então, quando eu vejo um ministério de louvor sendo formado, né? Quando você faz é porque vocês veem só o resultado do que sai no ensaio aqui, né? Mas quando você chega no ensaio, você pergunta para o irmão, que tom que está essa música aí? Ah, não, aí você arrumou briga. É assim. Que tom que está essa música? Você está em sol? Não, está em lá. Não, está em sol, não, acho que está em mi. Ah, não, mas esse solo aí, você faz como? Ah, eu faço em dó. Não, mas está errado, porque é em sol. Aí começa. Um sabe mais que o outro. E todos esquecem que aquilo ali, cada acorde, cada nota entoada no microfone, é para a glória de Deus. Não importa o quanto você saiba de música, se você não deixar Deus te usar. Não importa quanto você conheça a Bíblia, se o teu ego não for pequeno. Não importa quão escolado você seja, se você não viver a palavra de Deus. Muito sério, queridos. Em Hebreus 12 eu já falei disso, mas vamos só deixar sedimentado. No versículo 2 diz assim, ó: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O mais importante disso tudo aqui é que olha só o que ele escreve aqui, ó, na segunda parte do versículo: desprezando a afronta. Quando você é afrontado, o teu ego está inflamado ou ele está desinflado? Como você responde àquela afronta? Responde segundo a vontade de Deus? Responde segundo o que Jesus Cristo faria? Tem que fazer essa pergunta para você mesmo. Como você está hoje? Vou voltar na pergunta lá do começo. Como se comporta um cristão verdadeiramente transformado pela graça de Deus nos dias atuais? Ele tem que se comportar diferente de quando Cristo estava aqui? Nessa terra? É diferente? A palavra de Deus mudou, né? Ela se atualizou. Teve uma atualização, hein, Rubão? Teve uma atualização porque fala assim, não, olha, eu só escuto da palavra de Deus aquilo que me convém. O que me dói nos ouvidos, isso eu não quero. Não, eu vou entrar no céu, já estou salvo, já batizei, já vou para o céu. Porque eu não roubo, eu não mato, né? Então beleza, batizei, aceitei Jesus como meu Salvador e é isso, beleza, está feita a obra. Queridos, são 632 mandamentos, não são só 10 não. Para quem estudou seminário sabe, 632. E você está com dificuldade de cumprir 10? Não, você está com dificuldade de cumprir o maior de todos, que é um só, que todos se fazem em um, que é o amor. Você está reclamando da tua vida? Como está a sua vida com Deus antes de você reclamar? Porque a gente tem que parar. Às vezes eu falo algumas coisas, as pessoas podem achar que eu sou prepotente. Porque da mesma forma que eu falo, eu ajo comigo, tá, queridos? Denise sabe muito bem, ela fala, cara, você é muito chato, velho. Glória a Deus por isso, Deus me fez assim por algum motivo, né? E aí eu tento lidar com isso, né? Porque o ego é muito grande, sabe como é que é? A gente tem que dar uma, né, desinflamada nele. Até perdi o que eu ia falar agora. A régua, ela é dura para todo mundo. Ela é dura. Por que eu vou aliviar para mim? Por que eu vou aliviar para minha filhinha, que
tem 3 anos, porque ela tem 3 anos, a régua é a mesma para ela. Por que eu vou aliviar para o Ricardo que está ali de pé, se a régua é a mesma para ele? E às vezes as pessoas falam, não, mas você é prepotente, você não é perfeito. Claro que não sou. Como diz a palavra de Deus, eu sou o primeiro pecador, queridos. Eu me coloco, eu não sei se vocês fazem esse exercício, mas eu faço em casa, aprendi a fazer isso depois de um tempo, que é ajoelhar lá um dia. Você pega um dia lá na tua casa, se ajoelha. Sugiro fazer os pais de família. Ajoelha e pergunta: que pai, que marido e que sacerdote eu estou sendo, Senhor, para essa família? Faça autoanálise. Eu estou agradando, Senhor? Onde eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer? Será que eu sou o dono da razão dentro de casa? Será que quando alguém começa a falar, eu já dou logo a resposta? Pronta? Não, porque isso. Esses dias eu recebi um paciente lá na clínica que Denise estava atendendo ele e eu já estava lá orando na outra sala. Senhor, misericórdia. A pessoa é especialista no assunto, está falando que é azul. Não, mas é vermelho, porque está vermelho. Sabe? Se você já sabe qual é o tratamento, você veio procurar o que aqui? Se trata em casa, filho. Se você já é salvo, já sabe tudo sobre a Bíblia, está fazendo o que aqui? Por que não está no céu? Se você já é Jesus Cristo, né? Por que está aqui ainda? Faça essa análise. As palavras são duras, mas é a verdade, a gente precisa entender isso. Porque hoje se prega um evangelho, aqui não, graças a Deus, mas se prega um evangelho de passar a mão na cabeça. Você não pode falar não por irmão, senão ele não volta. Olha, se ele não voltar, nós vamos continuar orando por ele, do mesmo jeito. E que Deus trabalhe ele, use outra pessoa, enfim, mas que ele escute a verdade da nossa boca. Eu não coloquei o versículo aqui, mas Deus fala que se você se propuser a ele, ele vai encher a tua boca de bênçãos. Espera aí. Então vai encher minha boca de um tufo de dinheiro assim, né? Bênção, né? Dinheiro, bênção, né? Não, queridos. Dons que vão ser usados para a glória dele. Quando você abrir tua boca para falar com alguém, ela vai abençoar. Quando você chegar no lugar, você chegou lá, aqui está a rua da tua casa. Tudo que é demônio que tem nesse lugar tem que sair. Porque o homem de Deus chegou, a mulher de Deus chegou. E você tem Cristo na sua frente. Porque o teu ego deixa você enxergar aquilo que Deus é e aquilo que Deus quer fazer através de você. E quando nós agimos dessa forma, a gente vai ter sucesso. Finalizando, vamos lá? Olha, Gálatas 5. E eu falei que não foi combinado, porque não foi, hein, Lucas? Se é o mesmo Espírito, estamos ligados pelo mesmo Espírito. Aliás, tem tido uma sinergia muito grande, né, Rubão? Graças a Deus, todo mundo está muito ligado e eu agradeço a Deus por todas essas coisas. Aquele dia que a gente conversou pelo WhatsApp, eu estava deitado para dormir, eu falei, não, eu vou ler a Bíblia. Peguei meu celular, né, não dava para ler no escuro, que a Denise já estava dormindo, e acender a luz, ela ia reclamar, as crianças não podem nem fazer um pio que acorde, e aí a gente não quer correr o risco de acordar, né? Aí eu peguei meu celular, diminuí a luz dele, fiquei lá no cantinho, comecei a ler, mas olha, Deus agiu ali, foi gostoso demais. O Espírito está na igreja. E Ele age em todo o tempo. Basta você estar ligado com Ele. Nós vamos ver isso agora.
Gálatas 5, no versículo 16, eu já vou direto ao ponto. Quem quiser, leia todo o versículo. É maravilhoso, todo o capítulo. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Quem anda em espírito? É importante. Mas isso quer dizer o quê? Rapidinho, só um adendo aqui. O que isso quer dizer? Eu preciso andar o tempo todo, Senhor, meu Deus, misericórdia, Jesus, abençoa esse aqui, abençoa aquele ali. Não, queridos. É você andar em espírito ligado com o Senhor. Você acordou? Primeira palavra que tem que sair da sua boca é obrigado, Senhor, pela vida. Em 30 segundos você vai agradecer a Deus. 30 segundos. Você para ali sentado na tua cama. Qual que é a forma correta de orar? É a forma que você consegue falar com Deus. Porque eu preciso abaixar, ajoelhar, fazer tantos movimentos assim, ou então eu preciso virar para a parede, eu preciso colocar a mão lá no muro, né? Eu preciso fazer... Você não precisa nada, você precisa estar com o teu coração aberto para o Senhor. Parou ali, teu sistema tá começando, ligou o computador agora, acordou. Senhor, obrigado pela glória de Deus por essa noite. Senhor Deus, guarda meu dia. E aí você vai, eu demoro um pouco, né? Eu acordo muito rápido, assim, eu sou muito rápido, mas até eu funcionar, demora um pouco. Denise vê, eu acordo, levanto, saio andando, mas não sei nem para onde estou indo, tá? Aí eu paro normalmente no chuveiro, né? Aí eu já paro lá no chuveiro, ali eu oro o Pai Nosso, todos os dias, e peço a Deus para me abençoar. Olha, eu gasto 10 minutos no chuveiro, é o tempo que eu estou orando ali. E aí eu saio para a minha vida, nesse dia. Só que eu não desligo do Espírito Santo. Eu saio da oração, mas não saio da tua presença. 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Isso é muito conhecido, queridos. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Qual lei? Lei dos homens, ok? Veja, aqui, a lei antiga, né? A lei lá que, se a mulher adulterou, tem que tacar pedra na mulher. Se você matou, você tem que morrer. Olho por olho, dente por dente. Essa era a lei. Não está debaixo desta lei. A lei a qual nós estamos submissos aqui é a lei do nosso país, né? Mas qual é a lei que rege a nossa salvação? É a do Bolsonaro lá? É a do Dória? É a de quem? Não. É a lei de Deus. Então é disso que está se falando aqui. Mas se sou guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçarias. Aqui, às vezes, a gente se confunde. Quando a gente fala feitiçaria, são todo tipo de espiritismo. Mas eu sou só lá do Mesa Branca. Desculpa, querida, é espiritismo do mesmo jeito. Deus condena isso. Mais ainda, aí, você vê o abençoado na rua, não o espírita, o abençoado que fala que é cristão, né, que é crente, irmão da igreja, chega lá e fala, olha, mas esses irmãos lá já começa com a palavra irmãos, esses irmãos lá do centro ali, eles fazem uma obra de caridade muito grande. Né? A minha igreja não faz isso. Você está se comparando, querido. A um perdido. Só vou te lembrar isso. E a sua missão é orar por essa pessoa, não é se comparar. A sua missão é abençoar. A sua missão é dar testemunho de vida, para essas pessoas entenderem que o que elas estão servindo não é a Deus. Mas eu estou fazendo a obra de caridade. É só isso? Nós estamos falando aqui, tem 2 horas aí sobre isso. Inimizades. Quem já viu na igreja intriga entre irmãos? Dentro da igreja. Pode? Aí eu vou usar o jargão. Pode, Arnaldo? Misericórdia, Jesus. Pode uma coisa dessa?
Mas existe. Na nossa igreja existe. Na igreja ali da esquina existe. Isso precisa ser tratado, precisa ser discipulado. Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas. Será que existe inveja dentro da igreja? Será que existe separação, são as dissensões? Será que existe na igreja atual heresia? Homicídios, bebedices. Ah, não, mas eu só tomo uma cervejinha de final de semana, glória a Deus por isso. Aí chega lá o seu parente, que tem você como o homem de Deus, e aí vê você tomando lá uma cerveja, uma Heineken, ou sei lá que cerveja que é, porque eu não gosto de álcool, então, para mim, tanto faz, tanto fez. Mas aí vê lá você tomando uma Heineken, a cerveja especial. Que testemunho que você está dando para essa pessoa? Glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí agora eu quero convocar a igreja. Vou lançar aqui, Rubão, vou pedir sua permissão, sem pedir antes, para convocar a igreja a orar durante 9 dias. Depois, se você puder colocar no grupo, para quem não está, para quem está em casa, quiser participar, eu vou estar orando num horário do meu dia qualquer, não vamos estabelecer um horário, cada um vai fazer a sua parte, e cada dia, um dia vai ser um fruto do Espírito Santo. Porque nós estamos falando de ego, nós estamos falando de tudo aquilo que nos falta, que vem através do Espírito Santo de Deus. Nós tratamos esse assunto um tempo atrás, na ceia. Deus fez um grande mover. O Lucas, hoje usado por Deus aqui, disse, o Espírito Santo quer falar com a igreja, o Espírito Santo quer fazer um mover. Então, eu em casa orando, Deus me incomodou para que a gente faça uma campanha de oração. Nada místico, queridos. Tá? Esquece disso aí. Vamos orar um dia, vamos entender aqui, ó. Primeiro, fruto do Espírito é a caridade, ou o amor, né? Caridade, vamos entender o que é a caridade. Vamos orar incessantemente nesse dia, vamos pedir para Deus, através do seu Espírito Santo, vir dar um entendimento para nós completo do que é caridade. Como fazer, como agir, o gozo, que é a alegria. Vamos entender que tipo de gozo é esse. Ah, é encher meu bolso de dinheiro, eu ter grandes coisas, para eu ter prosperidade. Não, que tipo de gozo é esse? Vamos pedir para o Espírito Santo trazer para nós esse gozo proposto por Deus, esta alegria proposta por Deus em nossas vidas. A paz. Né? Tenho aqui uma coisa que já não se usa mais na igreja dos dias atuais, e que era muito interessante. Eu olhava isso antes de ser cristão, eu olhava e falava, mas isso é ridículo, né? As irmãs mais antigas vão lembrar. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão. Queridos, isso olha, é a coisa mais poderosa que você pode proferir da sua boca antes, assim, vamos escalonar aqui. Jesus Cristo fez a obra lá na cruz, amém? Entreguei minha vida para Jesus. É o máximo que você poderia fazer. Depois disso, o que você pode fazer? Dar a paz do Senhor para alguém. Vamos entender, rapidinho. Isso é uma pregação inteira, mas eu vou tentar em 1 minuto falar isso, porque eu já estou atrasado. Quando você chega em um lugar, seja ele qual for, e você fala assim, eu saldo este lugar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você está dizendo para o inferno, saia. Em nome de Jesus. E não há negociação, sai mais ou menos, ou você vai sair, ou vou precisar orar de novo. Não. Você já deu a paz do Senhor. Lucas, eu saldo você com a paz do Senhor de Jesus Cristo na sua vida. Queridos, não há coisa maior do que isso. Porque quando a paz do Senhor entrar na sua vida, quer dizer que tudo
foi transformado. Então, aqueles hábitos que se tinha no passado precisam estar presentes nos dias atuais, porque nós somos bênção. E a nossa boca é cheia de bênçãos. Amém? Nós vimos isso agora. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias. O que nós vimos no ego? Ele é inflamado porque ele se compara e vangloria. Olha aqui a palavra de Deus. Não sejamos cobiçosos de vanglória. Pode chegar alguém aqui amanhã, Rubão, e está no seu lugar. Glória a Deus. Porque se isso acontecer, é porque Deus vai ter uma obra maior ainda. Pode chegar aqui alguém no meu lugar amanhã e tomar meu lugar no meu trabalho. Glória a Deus, porque Deus vai usar aquela pessoa, se for o propósito dele. E isso precisa ficar claro. Nós não podemos querer a vanglória para nós. Temos que lembrar que a obra é de Deus. Ele usa quem Ele quiser. Não devemos nos irritar aqui, irritando-nos uns aos outros, e invejando-nos uns aos outros. Se nós tivermos o fruto do Espírito dentro de nós, nada disso vai acontecer. E eu quero chamar a igreja hoje, nesse minuto, se colocar de pé, para nós orarmos. A gente pode cantar aquela Santo Espírito, Lucas? E nós vamos orar pelo amor, pela caridade. Hoje é o primeiro dia de oração. Vamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Enquanto o Lucas estiver cantando, o Espírito Santo que já está aqui e nunca saiu daqui, ele só está aqui para quem está ligado a ele, né? Ele nunca saiu daqui. Esse Espírito Santo vai ministrar nas nossas vidas. Ele vai ministrar aquilo que é o entendimento sobre o amor, para que a gente possa praticar essa boa obra nos dias que ainda virão em nossas vidas. Feche teus olhos, com os corações abertos para o Senhor. Quando você fecha os teus olhos, queridos, sem se importar com quem está em volta, você liga o mundo espiritual nessa hora. Então não tenha vergonha, feche seus olhos. Se você tem dificuldade em entrar na presença do Senhor, essa é a hora de aprender. Deixa nada agora tirar você dessa presença maravilhosa. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder mais uma vez, Senhor, trazer a sua palavra ao seu povo, Senhor Deus. Pai, eu estendo essa bênção àqueles que estão em casa e não puderam estar aqui, Senhor Deus. Em momentos tão difíceis como estamos passando, peço que o Senhor seja com cada um, Pai. O propósito maior aqui, Senhor Deus, é ser seu adorador em espírito e em verdade. É estar com os nossos olhos firmados em Ti, Senhor Jesus. É deixar o nosso ego de lado, Senhor Deus. Esvaziar esse ego, Pai, para que ele possa ser preenchido pelo Senhor. Deus maravilhoso, vamos entrar aqui numa campanha de oração, Senhor Deus, nada místico, mas pedindo que o Seu Espírito venha nos dar um maior entendimento de cada fruto que Ele proporciona às nossas vidas, nos transformando por completo, Senhor Deus. Nesse dia em especial, nós oramos pela caridade, Senhor Deus, pelo amor. Ó Deus maior, o maior de todos os mandamentos. Amai ao próximo
como eu vos amei. Ó Deus maravilhoso, nos traz o entendimento disso sobre nossas vidas. Que nós possamos entender esse amor por completo. Por mais que sejamos limitados, Pai, trabalha em nós. Porque a transformação dos nossos pensamentos, quando descemos as águas do batismo, elas só são completas quando o nosso coração está transformado, Senhor Deus. E o Seu Espírito está habitando dentro de nós. Pai, nós queremos ser a imagem e a semelhança do Senhor Jesus Cristo. Em tudo. Nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, no nosso modo de agir, na nossa vida, Senhor Deus. Pedimos que o Teu Espírito venha sobre nós, trazendo o fruto do Espírito, e aquele primeiro, que é a caridade. Senhor, abunde em nossos corações nesse momento. Senhor, traga sobre nós a Sua libertação através do amor. Muda aquilo que há necessidade de ser mudado dentro de nós, para que nós possamos enxergar somente o Senhor, e em todo o tempo podemos estarmos firmes, em espírito ligados ao Senhor e em verdade, para vivermos a vida abundante que é estar com o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus maravilhoso, eu sinto a Sua presença, Pai, obrigado. Espírito Santo, vem gentilmente sobre cada um que aqui está. Abre a sua boca, cante junto com o Lucas. Inundar, encher este lugar é o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Sinta a presença do Espírito Santo. Aleluia. Não tenha pressa em sair da presença do Senhor. Deixa Ele trabalhar na sua vida. O momento é agora de trabalharmos esse ego, de destruirmos essa obra maligna, de tirar tudo aquilo que Satanás tem colocado como regra para o mundo. A nossa regra é a palavra de Deus. A nossa regra é o exemplo de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E amém. Glória a Deus. Que o Espírito Santo fale mais aos corações de todos. Agradeço mais uma vez, pastor, pelo convite, pela oportunidade. Vamos passar para a ceia? Só 1 hora só, irmão. Fica tranquilo. Amém, Senhor. Senhor, após essa palavra que nos foi ministrada, Pai, entraremos agora, Senhor, numa das partes também importantes dessa reunião, que é a ministração da ceia, Senhor. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, quero colocar diante de Ti, Pai, esses elementos que aqui estão, Senhor, que sejam por Ti abençoados, Senhor. Sabendo sim, Pai, que é o Teu sangue, o Teu corpo que aqui está, Senhor. Possamos nós entender, receber, Pai, esses elementos com a Tua graça e a Tua misericórdia, agradecendo a Ti, Pai, pela vida de cada um que aqui está, Senhor. Que possamos sim viver o Teu Evangelho, viver a Tua palavra, viver como filhos Teus, Pai. Como a palavra foi ministrada, Senhor. Nós não somos nada sem o Senhor. Não podemos deixar que o nosso ego venha se sobrepor sobre a Tua palavra, Senhor. Deixar que as coisas do mundo nos atrapalhem, nos venha, Pai, a tirar de nós a nossa essência, que é o Teu amor, é o Teu carinho, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu abençoo, sim, esses elementos. Abençoa os irmãos que aqui estão, os que estão em casa, que participarão também, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.
que seja sobre nós as tuas bênçãos, o teu amor, a tua misericórdia, e que nós, como filhos, Pai, possamos retribuir isso, Pai, em amor, fidelidade, fé, dedicação, Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e abençoamos esses elementos, Pai, em nome de Jesus, Pai, amém. Você segue no favor? Como o irmão disse, até eu comentei com a minha esposa, tudo que foi falado aqui é o que eu tinha para dizer a vocês. Eu estava ali no fundo, conversando com a minha esposa, eu falei, essa ministração de hoje foi tudo aquilo que estava no meu coração, que nós não jamais podemos deixar que o nosso ego venha tirar de nós a essência do nosso Senhor, a essência daquilo que é mais puro em nossa vida, que é o amor de Deus em nossa vida. Muitas vezes, como aconteceu na igreja de Coríntios, os irmãos faziam banquetes, um queria ser mais do que o outro, se embebedaram, tiraram totalmente a essência do que é o culto, do que é a ministração da ceia. Isso não pode acontecer. Nós somos privilegiados porque conhecemos muito mais do que eles conheciam, embora nós não tenhamos o Paulo conosco, mas temos o que ele ensinou, que é muito mais do que a presença dele, porque Deus aprovou o que ele disse, está na Bíblia, e assim é em nossa vida, que a essência daquilo que foi nos ensinado naquela igreja de Coríntios, não deixemos que as vãs coisas venham sobre nós, que a bebedeira, que a glodice, que a glutonaria venha sobre as nossas vidas, e que nós façamos desse momento da ceia, um momento ímpar, de aceitarmos o que Jesus Cristo fez por nós, aceitarmos que cada dia nós podemos ser melhores, amando o nosso próximo, amando a nossa igreja, amando os nossos ministérios que aqui estão, dedicando a nossa vida a viver intensamente, a viver por Deus, pela palavra de Deus, deixar que aquelas coisas do mundo, a inveja, a tristeza, a mágoa, caia por terra, e sim por terra, e fique debaixo dos nossos pés. Nós não somos melhores, nós somos diferentes, porque nós aceitamos o que Cristo tem para nós. E que nós, nessa aceitação, podemos sim levar essa coisa, essa essência do aprendizado para os que não conhecem a palavra de Deus. Pois quando nós subimos no púlpito, é uma emoção tão assim, ímpar, que às vezes nos falta a palavra, nos falta até mesmo o ar. E é nessa hora que o Espírito Santo de Deus move nossos corações, tira de nós todo o medo, toda a tristeza e coloca em nós aquilo que nós precisamos ouvir. A palavra que foi ministrada hoje com cada pessoa foi de um jeito. Tratou cada coração da sua maneira. Pôde tocar no mais fundo das tristezas, das alegrias que nós temos. Pois sabemos que atualmente nós vivemos mais no medo, os que não estão em Cristo, do que na confiança. E nós temos essa diferença. Nós temos Cristo em nossos corações. Nós temos a palavra de Deus que é viva a cada dia. Cada palavra, cada vírgula que aqui está nessa Bíblia. Existe um motivo, existe uma dedicação de Deus em nossa vida. Por isso que a Bíblia fala que não tire uma vírgula, não acrescente uma vírgula. E é assim que tem que ser. E que seja assim na nossa vida, que cada vírgula que nós tenhamos que colocar, nós pensemos primeiro. É necessário mudar algo que Deus tem na minha vida? E não deixar que o meu ego queira mudar o que Deus tem para mim. Aceitar o que Deus tem, agradecer cada dia o que Deus nos dá. E entender que se podemos ajudar o nosso próximo, nós devemos sim, de coração, mesmo que custe a nossa vida. Porque para o mundo nós falamos como existem as profissões, com a defesa do próximo, com o custo da própria vida minha. Se eu faço isso pelo irmão que está ali sofrendo, como todos sabem que cada profissão existe uma necessidade, devemos fazer muito mais pelo que Deus fez por nós. E entender que nesse momento que nós estamos ministrando a Santa Ceia, o que está ali não é um simples copinho de vinho, um simples pedaço de pão. Foi o Filho de Deus que foi colocado no mundo, sofreu por nós, viveu como homem, padeceu muito mais do que um homem suportaria. Para quê? Para que nós hoje estejamos aqui, para que nós estejamos aqui hoje, vendo que a glória de Deus se faz em nossa vida. E que nós o aceitemos a cada instante, a cada momento. As dificuldades vêm, as tristezas vêm, as doenças vêm,
mas Deus jamais nos abandona. E é nesse momento que eu peço mais uma vez ao Senhor Deus, que tenha misericórdia dessas vidas que estão nesse mundo sofrendo pela doença, pelo medo, pela ganância do homem que nós vemos aí. Que a vida do outro não vale nada. Vale sim o dinheiro que ela vai gastar com o remédio que estão querendo colocar aí. E o Senhor abençoe essas pessoas que estão trabalhando para isso. Que não lhes falte sabedoria, não lhes falte a vontade de crescer sim nas suas profissões, mas em benefício do próximo. E não pensando apenas no dinheiro. Que dinheiro se acaba, dinheiro vai embora. A gente vai, o dinheiro fica para virar adubo. Que sejamos assim em nossas vidas. Aceitemos sim o que Deus tem para nós, façamos a nossa parte e possamos entender que nada acontece se não for pela permissão de Deus. Se Deus permitiu que o Filho dele morresse por nós, quem somos nós para questionar o que Deus faz por nós? Devemos tirar do nosso coração sim a tristeza, a ira, a mágoa, a inveja, a ganância, a cobiça, sim, e colocar nos nossos corações a palavra de Deus. Vivemos o evangelho puro, o evangelho vivo, vivemos a palavra de Deus como tem que ser, vivida a cada dia, a cada segundo, como se fosse o último de nossa vida. E em todo instante, a todo instante, agradecer a Deus pela minha vida, pela sua vida, por tudo o que Deus faz em nossas vidas. Amém? E que Deus abençoe sim vocês, nós, cada um, os que estão nos assistindo, que essas bênçãos recaiam sobre vocês, sobre o nosso país, sobre os nossos líderes, sobre os nossos governantes, porque sem Deus nós não somos nada. Amém? Os irmãos agora podem se dirigir até a mesa, se servir do cálice e do pão, enquanto o louvor estará entoando uma música. Amém? Vejo, Senhor, vejo, Senhor, exaltado na adoração do povo dessa terra. Vejo, Senhor, vejo, Senhor, meus olhos viram ver o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. Suas vestes reais enchem o templo, adoradores celestiais cercam seu trono, unidos a Ele, clamamos: Santo, Santo é o Cordeiro, é o Cordeiro. Vejo, Senhor, vejo, Senhor, exaltado na adoração do povo desta terra. Vejo, Senhor, vejo, Senhor, os meus olhos viram Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim.
Corpo este que foi moído, foi dilacerado, mas ele sabia que o propósito, sim, seria a nossa salvação. Podeis participar do corpo de Cristo, em nome de Jesus, irmão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, que nós, como filhos teus, possamos estar, Pai, neste dia na glória, Senhor. Vendo que tudo que foi feito nesse mundo valeu a pena, Pai. Pois tudo aquilo que fizemos em Teu nome, sendo submissos a Ti, como filhos, como pessoas, Pai, que tivemos o prazer de amar ao próximo, nós sejamos sim, Pai, recebedores desse galardão, que é a presença do Senhor em nossa vida, e estarmos na eternidade com o Senhor, Pai. É o que peço ao Senhor, para cada irmão presente, cada pessoa que está aqui. E, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos na Tua presença aqui, Pai, bebendo deste cálice, que, Pai, só mesmo o Senhor sabe o quanto custou ao Teu Filho para estarmos aqui, mas nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Podeis participar, em nome de Jesus, irmãos. Vejo obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá a cada culto, entregarmos as nossas vidas, os nossos sonhos, colocarmos diante de Ti, Pai, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que precisamos, Senhor. Abençoa, Senhor, os Teus filhos, eu te peço, Pai, que possamos sim sermos filhos fiéis a Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor Deus. Amém. Vejo o Senhor. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas, Senhor Jesus. Meus olhos viram o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. Deus é bom, né, irmãos? Tomara que seu ego tenha sido explodido hoje. E glória a Deus que essa mensagem está gravada. Vamos reproduzir. Primeiro para nós, né? Essa mensagem é exatamente para quem está aqui. É para você que está aqui. Tem muitas vezes nós vemos irmãos que ouvem mensagens e fala, fulano poderia estar aqui. Não, a mensagem é para quem está aqui. Fulano que vai escutar depois ou vai ouvir novamente, e não vai ser ministrado da mesma maneira de quem estava aqui. Amém? Não vai mesmo. Porque Deus falou muitas coisas conosco, né? Deus nos agraciou novamente com a sua palavra. Confirmou que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de fé, né? Quem tem fé sabe que Deus faz, né? E essa fé que move montanhas, essa fé que faz os milagres. Confirmou também que o pastor é bom até o dia que ele fala não. Aí quando você vê algumas pessoas que não vêm mais na igreja, normalmente vêm perguntar para mim, né? E aí eu falo, eu não sei direito. Na verdade eu sei, mas eu prefiro que você pergunte para a pessoa. Porque normalmente é porque eu falei não de alguma coisa. E as pessoas se decepcionam, né? E tem que cada vez mais deixar de lado o ego, não ter decepção. Se você se decepcionar, eu normalmente vou te decepcionar, porque eu sou um ser humano, mas aí você me ama e a gente continua firme. Amém?
É assim que a gente vai destruindo o nosso ego. E por falar em fé, eu quero te convidar a contribuir com fé no Senhor. Se você não percebeu, o nosso som está totalmente mudado. Ali já está a mesa de som digital, que foi comprada pelos irmãos que contribuíram, que puderam contribuir. Há 30 dias atrás, a outra mesa está do lado. Há 30 dias atrás, a gente estava com aquela outra mesa, quando nós começamos a igreja, fomos abençoados com aquela mesa. Nos serviu por 10 anos, 11 anos agora. E agora nós vamos dar uma geral naquela mesa. Vou entregar na mão do pastor Jeff, que a próxima igreja que nós plantarmos já tem uma mesa. Nós não vamos vender, nós vamos abençoar outra igreja. Amém? Próxima Rio de Vida já tem uma mesa. Porque Deus nos abençoou com uma mesa. E há 30 dias atrás nós não tínhamos mesa, e não tínhamos como comprar, e não tínhamos dinheiro no caixa, e nada. E aí até o Carlão falou, tem que dar um passo de fé. E ele foi o primeiro a dar o passo de fé, né? E depois outros seguiram o passo de fé. E hoje nós já temos uma mesa, estamos usando a mesa, e aconteceram grandes coisas para que essa mesa fosse comprada. Quando nós damos passo de fé, irmãos, as coisas acontecem. Deus está nos ensinando. Eu quero te convidar a toda vez que você vier para a igreja, não só nessa parte da contribuição, porque agora eu estou falando sobre a contribuição, mas na hora da ceia, quando te chamam para um propósito, na hora da palavra, quando te chamam para uma exortação, você tenha fé, dá o passo de fé. Faz como o Ricardo falou, ele propôs a oração 9 dias, dá um passo de fé, faça também. Não adianta eu colocar lá no grupo, só para as pessoas ouvirem. Nós temos que fazer. Dá um passo de fé para ver se Deus não vai mudar a sua vida. Dá um passo de fé na sua contribuição, para ver se Deus também não tem grandes coisas para a sua vida. Como já temos testemunhos aqui, a Yara mesmo e o Lucas deram o testemunho do que foi que Deus falou quando Deus só deu uma palavra aqui. O Senhor só quer que a gente honre Ele. Pega na sua mão o seu dízimo, sua oferta. Senhor, em nome de Jesus, eu creio na Tua palavra que foi hoje ministrada totalmente no nosso coração. Eu creio que o Senhor está fazendo grandes coisas. Eu creio que o Senhor está nos abençoando. E como o Ricardo disse também, tem essa sinergia convergindo totalmente para Cristo. Porque todos nós estamos tentando melhorar cada dia mais. Nós não somos melhores do que ninguém. Muito pelo contrário. Somos os piores. Mas nós temos a coragem de reconhecer que necessitamos do Senhor. Dobramos o nosso joelho e falamos, Senhor, precisamos de Ti. E temos fé, como o Senhor está nos ensinando. Pai, nesse momento da contribuição, eu quero pedir, Pai, que o Senhor possa fazer com que meus irmãos multipliquem os seus valores. Que eles possam, Senhor, estar abastecidos nesse final de ano. Que ninguém venha passar necessidade no nosso meio. Eu coloco, Senhor, cada família aqui representada, aqueles que estão nos ouvindo e participando, e aqueles que vão nos ouvir depois. Pai, nos ajuda. O Senhor já enviou os recursos, eu sei. Pai, nos ajuda a ter fé para investir na Tua obra. Cada vez mais, Pai. Nossos sonhos de pintar a igreja, de melhorar tudo isso aqui, Pai. Como o Senhor nos ensinou com essa mesa de som, mais uma vez, nós vamos dar passos de fé. E Te louvamos e Te adoramos por isso, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz, amém. Traz sua contribuição que você separou na sua casa. Tenha fé. Semeie na casa do Senhor.
Queria pedir que os irmãos estejam orando pela Maísa e pelo Fábio também, e que os dois estavam com dor nas costas, coluna muito ruim de coluna, por isso não estão no culto. Nossa irmã Rose, esposa do Kleber, nosso irmão Kleber, eles não estão também, mas eles tinham um evento da família deles. Mas eu queria também pedir que você colocasse a Rose nas suas orações. Amém? Coloque a Rose nas suas orações. Ela tem passado momentos difíceis. Ela tem em nome de Jesus, ela vai não ter mais aquela doença, fibromialgia, é isso aí. E ela toma injeção a cada 15, 20 dias. E aí eu estive com eles essa semana. E eu queria que vocês colocassem ela em oração, irmãos. Eu creio que Deus pode curá-la, amém? E eles tinham um convênio, agora não tem mais convênio. Então também tomavam injeção por causa do convênio. A injeção custa R$2.000 a cada 15 dias. Irmãos, precisamos de um milagre para a vida dela. Coloca ela nas suas orações, por favor. Como nós temos orado por todas as pessoas. Feche seus olhos, eu quero orar por esses irmãos agora. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti a Maísa, o Fábio, coloco, Senhor, a Rose, Pai, ministrando na vida deles a Tua saúde, Pai, e crendo, Pai, que o Senhor pode curá-los totalmente. O Senhor pode tirar todo tipo de dor, todo tipo de diagnóstico que foi dado por um médico, o Senhor pode reverter em milagres. E nós, igreja reunida nessa manhã, nós cremos em milagres. E eu coloco diante de Ti a vida desses irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua mão poderosa esteja tocando a vida deles agora. E que eles sintam o Teu toque, Pai. E que eles possam testemunhar, Pai, porque nós cremos em milagres. Pai, nós cremos que o Senhor está trabalhando em nós. E o Senhor está nos libertando, Pai, de todo tipo de doença. Que o Senhor já fez, Pai, isso na cruz do Calvário, Pai. E nós, pela fé, damos passo de fé em direção a Ti. E crendo em cura, crendo em transformação, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz, amém. Ai, glória a Deus. Aleluia. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar o nosso culto. Só queria comunicar aos irmãos que não teremos culto terça e quinta online. O culto online nós vamos parar durante esse período aqui. Nós voltamos só em janeiro. E pretendo voltar com culto presencial na quinta. Mas culto de domingo nós não vamos parar, amém? Teremos culto normal, semana que vem, dia 20, depois 27, depois já é 2021, culto normal. Domingo não vamos parar nenhum domingo, ok? A igreja estará aberta para nós cultuarmos ao Senhor, amém? Aqueles que vão viajar, Deus abençoe, que possa ter um tempo gostoso com a sua família também. Aqueles que permanecerem aqui, permaneçam, estejam cultuando conosco aqui. Amém? Estejam orando para 2021. Nós temos muita lenha para queimar, muitos sonhos, muitos projetos e nós precisamos de ajuda. Se você tem e você deseja fazer algo na igreja, vem falar comigo. Olha, eu tenho desejo de fazer isso, eu tenho desejo de fazer aquilo. E aí eu vou encaixar você nos projetos que nós temos. Amém? Então, como o Ricardo mesmo disse, que Deus ficou cutucando ele fugindo, talvez Deus esteja te cutucando e você está fugindo até hoje, né? Então aproveita 2021 para queimar a lenha. Tem muita coisa para fazer. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por esse tempo maravilhoso na Tua presença. Abençoa meus irmãos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela Sua mesa estendida para nós. E obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Nós, como igreja reunida,
mais uma vez nos rendemos a Ti e damos passo de fé em Tua direção, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja diz, amém. Estenda a sua mão para o alto, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre. A igreja diz, amém. Não abrace seu irmão, passa ali, toma um café que não é do Chicão e pega um álcool gel antes de sair, se limpa direitinho, em nome de Jesus.